Usa também, Senhor amado, o pregoeiro da sua palavra, nosso irmão Yuri, Senhor amado, de uma forma extraordinária. Deus, que a tua voz seja ouvida, que o teu querer seja feito e a sua vontade seja estabelecida. E a igreja diz: aleluia, graças a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aleluia. Graças. Ei. Queridos, por gentileza, abra sua Bíblia, livro da criação, livro de Gênesis, capítulo 21, verso 14 a seguir. Livro de Gênesis, capítulo 21, versículo 14 a seguir. Enquanto você procura o texto, quero externar a minha gratidão a Deus. Ele tem sido fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu. Deus é bom, estou muito feliz em estar aqui com vocês. E confesso que depois de uma saudação do nosso pastor presidente, não há quem fique nervoso, mas Deus vai dar vitória. Amém? Quem crê comigo que Deus vai dar vitória? Amém? Quero louvar a Deus pela vida do irmão pastor, da pastora, pastor Rafael, sua esposa, a vida do pastor Orli, sua esposa, mas também pela sua infinita misericórdia. Conhecemos a igreja Santuário da Família, tem nos recebido muito bem. Que Deus continue abençoando de uma forma extraordinária. Também os meus amigos e irmãos em Cristo Jesus, banda Escolhido para Adorar. Amém? Gostaria de contar com a ajuda de vocês aqui no fundo musical. Amém? Aleluias. Vamos deixar Deus usar. Eu sei que Deus tem algo preparado para mim e para você. Deus seja louvado pela minha esposa, pela minha filha e por todos os visitantes e membrazia desta amada igreja. Livro da criação, capítulo 21, versículo 14 a seguir. Quem achou pode dizer glória a Deus. Está escrito: então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou pão em um odre de água, e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino, e despediu-a, e foi andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi e assentou-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, e dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz, e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz aonde ele está. Ergue-te, levanta o moço, pega pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu Deus os olhos, e viu o poço de água, e foi e encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, e cresceu, e habitou no deserto, e foi flecheiro. Repita: e foi, mais uma vez, e flecheiro. Pega na mão de um crente que está ao seu lado, por gentileza. Saculeja ele ou saculeja ela. Diga para ele ou para ela:
você tem promessa. Seja profeta e diga para ele ou para ela: Deus ainda conta com você, ainda tem promessa para se cumprir. Só quem acredita e crê na promessa do Todo-Poderoso se assente glorificando a Deus, adorando a Deus em nome de Jesus. Irmãos, o texto que nós lemos está inserido no livro da criação, que no grego é conhecido como Bereshit, livro do Gênesis, livro do princípio. O livro do Gênesis, ele está inserido dentro de 5 classificações do Pentateuco. A primeira classificação do Pentateuco é o próprio livro de Gênesis. A segunda classificação do Pentateuco é o livro de Êxodo. A terceira classificação do Pentateuco é o número de Levítico. A quarta classificação do Pentateuco é o livro de Números. A quinta classificação do Pentateuco e último é o livro de Deuteronômio, que no grego significa segunda lei. O livro de Gênesis, por sua autoria do grande libertador de Israel, vai escrever e vai destinar todos os escritos inseridos entre os 50 capítulos do livro de Gênesis, destinado mais precisamente para todo o povo de Israel. Dentro desses 50 capítulos irão aparecer alguns personagens que vão se destacar no livro de Gênesis. O primeiro personagem que se destaca é o próprio homem, Adão. Segundo, Eva. Terceiro, Noé. Quarto, Abraão. Quinto, Sara. Sexto, Isaac. Sétimo, Rebeca. Oitavo, Jacó. E por último, José. Dentro dessa mensagem, dentro desse contexto bíblico que ora fizemos menção, o personagem que eu gostaria de chamar a atenção é do próprio homem por nome de Abraão. Abraão sendo descendente de um dos filhos de Noé. O nome desse filho de Noé é Sem. Sem vai ser uma descendência de Noé, abençoada pelo próprio Noé. Abraão, ele vai crescer na terra de Ur dos Caldeus. E embora ele crescer na terra de Ur dos Caldeus, a história vai narrar que a partir do capítulo 14 do livro de Gênesis, ou melhor, a partir do capítulo 12 do livro de Gênesis, Deus em um determinado tempo, em um período, em uma fase da vida de Abraão, Deus vai chamar Abraão para fazer da pessoa de Abraão pai de uma grande nação, pai de uma grande multidão. É por isso que quando nós falamos em Abraão, nós lembramos pai de multidões. Dentro desse contexto bíblico, a partir do versículo 16, o âmbito familiar é o que eu quero tratar. Uma família que aqui Deus constitui na terra é o que eu quero trazer aos irmãos. A família a qual o cabeça é Abraão, uma família que qual vai ter por seu título a primeira matriarca, que é Sara. Após Sara vai entrar na história uma terceira pessoa por nome de Agar. Agar vai ser escrava da mulher de Abraão. Quarta pessoa que entra na história é primeiro Ismael, que no grego significa Deus ouve, ou Deus está ouvindo. E por último, quem entra na história, mais precisamente no capítulo 21, no livro de Gênesis, a promessa
de Deus se cumprindo na vida de Abraão. A história vai nos contar que agora Isaac, que significa no hebraico ele sorri, ou o filho da alegria, Isaac agora vai nascer e vai trazer alegria para sua mãe Sara. Mas segundo a história, segundo esse contexto, a Bíblia vai nos dizer que eles estão reunidos em um determinado lugar. Toda a família está reunida em um determinado ambiente. E quando a história vai me dizer que o filho mais velho, segundo historiadores, vai nos dizer que Ismael já tinha 14 anos quando este cenário acontece. Ismael agora vai começar a tirar gozo. Ismael agora vai começar a tirar sarro. Ismael agora vai começar a sorrir da cara de Isaac. O motivo a história não deixa transparecer, mas a Bíblia vai nos dizer que agora Sara vai rogar a Abraão, o dono, o patriarca da casa. Ele vai pedir para Abraão para despedir Agar desse âmbito familiar. Sara vai pedir para Abraão despedir Agar e Ismael desse âmbito familiar. Quando agora Abraão recebe essa notícia, que a sua família entra em contrito, a sua família entra agora em um ambiente desfavorável, Abraão vai consultar a Deus, e Deus vai falar para Abraão: Abraão, a promessa está sobre Isaac, mas a minha promessa também se estabelecerá na vida de Ismael. Eu vou dizer de novo: a promessa também está na vida de Isaac, mas a minha vontade, que é boa e perfeita e agradável, também vai ser estabelecida na vida de Ismael. Prova disso é que quando Abraão vai despedir esse filho, essa escrava da sua casa, a Bíblia vai nos dizer que Abraão vai tomar algumas atitudes. A primeira atitude que Abraão vai tomar é levantar de manhã, é levantar de madrugada. Ele vai pegar alguns alimentos e entregar a Agar e despedi-la sem destino. O primeiro alimento que Abraão vai entregar na vida de Agar é alimento, é o pão. Segunda característica que Abraão vai entregar a Agar é um odre cheio de água. Abraão não vai prever qual é o destino que Agar e seu filho vai chegar, mas Abraão não despede a sua família de mãos vazias. Olha para cá, a Bíblia vai nos dizer que Agar e agora Ismael vai enfrentar o deserto com alimento. A Bíblia está dizendo que Agar e Ismael vai enfrentar um período no deserto com mantimentos. E eu já quero aproveitar o ensejo e dizer algo para quem me ouve: Deus não vai te colocar no deserto sem que antes Ele te prepare para enfrentar o deserto. Deus não vai te colocar na prova. Ai meu Deus, eu vou dizer: Deus não vai te colocar no deserto sem antes colocar mantimento. Eu vou ser profeta para alguém que tem mão para levantar. Lá vai. Talvez você chegou aqui dizendo: eu estou na prova, eu estou na luta, eu estou no deserto. Só que Deus manda dizer: ainda tem mantimento, ainda tem. Segunda coisa que agora eu aprendo com essa palavra: